Salmo 142. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Versículo 6. No mais interior de uma caverna, um homem clamou quando percebeu que seu algoz estava a alguns passos de encontrá-lo. Na escuridão daquele lugar, Davi se arriscou a aproximar-se de Saul. Seu coração batia tão forte que quase quebrou o silêncio da noite. Ele não disse nada, simplesmente cortou um pedaço da veste do rei e retornou a passos vacilantes, pesaroso pelo que havia feito. Você pode ler o relato completo em 1 Samuel, capítulo 24. Davi estava refugiado no fundo de uma caverna e tinha por companhia um pequeno exército que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Porém, ainda assim ele declarou: nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ele sabia que se Saul o encontrasse, não teria exército ou caverna alguma que pudesse livrá-lo de sua fúria. O seu único refúgio era o Senhor. Sabem por que Davi se considerou muito fraco, amados? Porque ele sabia que a sua luta não era contra os inimigos em si, mas contra as forças do mal que os governava. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa batalha não é de uns contra os outros, mas Satanás move toda a sua hoste maligna para destruir o máximo de vidas possível. Se nos consideramos fortes, grande será a nossa queda, mas mediante o reconhecimento de nossa fraqueza é que Deus nos torna fortes. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Se fincarmos a âncora da confiança em nós mesmos, em outros ou em coisas, mais cedo ou mais tarde, descobriremos que já estamos em meio às águas turbulentas quase a naufragar. Contudo, se a nossa confiança estiver firmada no Senhor, saberemos, como Davi e como Daniel, que o Senhor dos Exércitos é quem luta por nós. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel capítulo 10, versículo 21. Jesus já venceu a batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Venceu na cruz. João capítulo 12, versículo 31. E voltará vencendo e para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Ao lado dele, somos mais que vencedores. E nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 37 ao 39. Se a nossa atitude for perseverante neste sentido, derramo sobre ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Deus sempre nos livrará do cárcere do mal, e a nossa vida será um constante louvor em testemunho a todos ao nosso redor. E que grande perigo ameaça a Igreja de Deus nestes últimos dias. Quantas distrações, amados! Se não estivermos atentos, vigilantes, colocaremos em risco a nossa coroa. Jesus está às portas, não percebem? Mas antes que ele volte, há uma porta que está prestes a ser fechada, a porta da graça. Não essa graça barata que tem sido difundida até mesmo em nosso meio, mas a maravilhosa graça de Cristo, que é fundamentada na verdade, na justiça e na paz. Salmo 85, versículo 10. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Não ouse acordar sem que a sua primeira ação seja olhar para Cristo. Estude a palavra, ore a Deus, estude o espírito de profecia. Precisamos ter a mente de Cristo ou não suportaremos os dias ainda mais difíceis que se aproximam. Em nome de Jesus, pare de olhar a exposição da vida alheia e pare de se expor.
e volte seus olhos à palavra de Deus enquanto há tempo. Não é um apelo da Rosana, é um apelo do Espírito de Deus. Desperta, Igreja do Deus vivo. Desperta, desperta. Nosso amado Pai, conhecer as profecias é uma coisa, e vê-las acontecendo diante de nossos olhos é outra completamente diferente. E muitas vezes estamos como Davi, tendo que fugir de situações ou até mesmo de pessoas. Mas sabemos que a nossa luta é contra um inimigo que é mais forte do que nós e nos sentimos muito fracos, Senhor. As coisas deste século estão acabando com a nossa mente e nos apegamos à Tua palavra de que estes dias serão abreviados. Suplicamos a Ti, Senhor, volta logo e até lá, esconde-nos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, refugiados no Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.